Deixa eu falar da 6ª Conferência Estadual da Cultura, que acontece de amanhã até a próxima sexta, em Feira de Santana, tá bom? É sobre isso que a gente conversa agora com o secretário estadual Bruno Monteiro, que está aqui com a gente. Secretário, boa tarde, seja bem-vindo ao TVR Revista. Boa tarde, Raoni. Mais uma vez um prazer estar com você aqui no TVR Revista, falando desse momento tão importante para a nossa cultura. Nós vemos aí de um ano de retomada, de tantas coisas acontecendo. Acabamos de divulgar aí os resultados preliminares da Paulo Gustavo, mostrando o investimento na diversidade do fazer cultural na Bahia. E agora, de amanhã até sexta-feira, como você disse, nós estaremos em Feira de Santana, 627 delegados e delegadas, governo e sociedade civil de todo o estado, participando dessa discussão, dessa construção democrática sobre os caminhos da política cultural da Bahia para os próximos 10 anos. É esse o objetivo da conferência, nós pensarmos realmente nas políticas de médio e longo prazo. É para isso que se propõe uma conferência. Faz 10 anos que nós não temos esse processo. Tudo que aconteceu no Brasil nos últimos anos acabou emperrando esses processos democráticos de construção, e essa retomada tem essa marca também do diálogo, da construção coletiva. É assim que a gente constrói avanços. E durante esses 3 dias, né, a capital da cultura vai ser a Princesinha do Sertão, né, Feira de Santana. É isso aí, também como uma marca importante da interiorização, da territorialização das políticas culturais, né? A gente tem buscado isso desde o início, sem descuidar de tudo que acontece em Salvador, mas também dando mais atenção aos municípios do interior e a essa diversidade dos fazeres culturais. Então, a nossa escolha de fazer em Feira de Santana e fazer em uma escola pública em Feira de Santana diz muito sobre isso. É o diálogo com o interior e é a transversalidade, essa unidade, esse trabalho conjunto entre cultura e educação, porque nós temos muita confiança que é isso que inclui e transforma vidas. A gente está falando da 6ª edição, secretário, mas antes da gente falar de fato do que vai acontecer nesses próximos dias, queria que você explicasse de fato para quem está em casa a importância, o que vai ser discutido, porque isso é tão necessário para a cultura do Estado, essa conferência que você mesmo disse que por um tempo não aconteceu, mas agora foi retomada. Bom, as conferências elas começam em etapas municipais, então acontecem em todos os municípios. Aqui na Bahia foram mais de 360 conferências municipais, uma participação recorde, por sinal. Depois vem as etapas territoriais, então os municípios elegem delegados para o território elege para a conferência estadual. Aí agora nós realizamos a conferência estadual, que vai eleger os delegados para a Conferência Nacional que acontece em Brasília em março do ano que vem. E a conferência tem o desafio de avaliar e discutir o Plano Estadual de Cultura, que são as políticas estruturantes. Não é só aquilo que a gente vai fazer na semana que vem ou que nós vamos fazer ao longo do próximo ano, mas são as políticas de fato que estruturam a cultura, que estruturam as nossas políticas públicas para o período. Isso nos ajuda a fortalecer cada vez mais tanto os recursos quanto a nossa ação cotidiana. Isso é importantíssimo, tanto do ponto de vista local quanto nacional, porque nós vivemos num período de muitas mudanças. O que aconteceu no Brasil nos últimos anos de esvaziamento da cultura trouxe muitos questionamentos, muitas perguntas, muitas respostas e também muitos desafios. E é sob esse momento agora, neste cenário, que nós nos debruçaremos então para debater quais as políticas culturais precisam ser priorizadas aí nesse próximo período. Me conta um pouquinho da programação dessa edição, quem pode participar. Olha, então, a conferência é aberta, nós temos os 627 delegados e delegadas que foram eleitas e eleitos, portanto, é quem tem direito a voto. Mas a conferência é aberta, nós teremos aí a abertura amanhã à noite em Feira de Santana, numa mesa bastante diversa, com muitas autoridades. Depois teremos um show no encerramento e também para encerrar o dia com uma programação cultural. Na quinta-feira, nós teremos a discussão dos eixos temáticos, então são vários eixos, as pessoas se dividem de acordo com aquela sua área de atuação para uma discussão das políticas e na sexta-feira voltamos para a plenária final para votar, para discutir tudo aquilo que foi discutido, então, nos eixos e votarmos, então, nossos encaminhamentos finais e elegemos os delegados e delegadas que representarão a Bahia na Conferência Nacional de Cultura que acontece em Brasília. Eu achei interessante o tema, né? O tema desse ano, que é a cultura e democracia em construção na terra da liberdade. Queria que você contasse um pouquinho da escolha desse tema, né? Sobretudo nesse período de fato que é o sentimento de retomada, né, do processo cultural do país inteiro. Olha, nós temos, Raoni,
clareza de que a cultura é essencial para a construção e afirmação da democracia. O último período que o Brasil viveu uma era tão nefasta e que atingiu tão frontalmente a cultura, foi também um momento de desestruturação da democracia. Então, nós vemos o quanto as coisas andam juntas. Nós estamos aqui dispostos a fazer o caminho contrário, o caminho de fortalecer a cultura, democratizar a cultura como uma forma de fortalecimento da própria democracia. E isso se faz nesses momentos de discussão. E quando nós falamos que a cultura e a democracia em construção, é porque isso é um processo contínuo. Nós não podemos ter a pretensão de achar que tudo está resolvido ou que o nosso trabalho está correto e é só seguir nesse rumo. Nós precisamos, de fato, assumir que são processos contínuos de construção e assumimos esse desafio. Secretário, estamos em dezembro, né? Praticamente já no período de fechamento já desse ano. Um ano que eu imagino que tenha sido não só para você, mas para todos, né, que vivem comunicação, vivem cultura, vive esse desafio, de fato, desse novo ciclo. Qual é a avaliação que você faz? Obviamente, de uma forma até um pouco mais geral, né, de uma amplitude um pouco maior, desses primeiros quase 12 meses, né, que tem sido esse novo ciclo, essa retomada, até pelo cenário que era visto antes no Brasil, em relação ao setor de pandemia também, Claro. Tantas coisas que aconteceram nisso que aconteceu antes desse novo ciclo, né? Olha, Raoni, eu percebo que o que aconteceu no Brasil nos últimos anos, seja com a pandemia ou com o pandemônio daquele presidente, de perseguição e asfixiamento da cultura, acabou despertando na sociedade como um todo um interesse e uma percepção sobre a importância das políticas culturais como um todo. Não só para o entretenimento, mas também para a produção, para a geração de emprego, para a distribuição de renda e para aquilo que eu estava falando há pouco, o fortalecimento da própria democracia. Então, há um novo momento. Então, quando nós falamos que a cultura voltou no Brasil, não é só a volta de um ministério, é a volta, de fato, da política enquanto uma agenda estratégica para o desenvolvimento do país. E isso, eu acho que aqui na Bahia se traduz com o trabalho da territorialização que nós temos feito. São outros coletivos, são outros agentes culturais, artísticos, que hoje se sentem integrados. A Paulo Gustavo, que nós estamos aí nesse momento de divulgação dos resultados preliminares, mostra isso, uma participação muito intensa do interior, dos coletivos, de pessoas de quilombos, de terreiros, de comunidades, enfim, as pessoas se percebendo como fazedores e fazedoras de cultura que são. E esse é o objetivo realmente do nosso trabalho, que as pessoas se empoderem do fazer cultural, sintam-se incluídas, porque é com isso que nós vamos, de fato, incluir cada vez mais e transformar vidas por meio da cultura. Inclusive, hoje a Secult apresenta um balanço, né, dos editais da Lei Paulo Gustavo Bahia? Exatamente. Hoje nós vamos fazer uma coletiva às 4h30 da tarde, divulgando esse resultado preliminar, que foi aí já publicizado ao longo do final de semana, com o resultado dos editais. Lembrando que esse é um resultado preliminar, ainda há toda uma análise da heteroidentificação, que é para saber se aquela pessoa que se apresentou como cotista, se ela realmente tem direito à cota, e também qualquer tipo de recurso está sendo impetrado nesse momento. As pessoas que não concordam com a avaliação ou com a sua nota, isso é feito uma nova avaliação, para que depois disso nós tenhamos o resultado definitivo. Mas o que nós já percebemos e podemos afirmar é uma participação muito ampla e muito diversa. A Bahia teve 9.053 projetos inscritos na Paulo Gustavo Bahia. É mais gente do que Minas, é mais gente do que Rio de Janeiro, São Paulo ainda está em processo, ou seja, houve uma participação muito grande, um interesse muito grande desse momento que eu considero muito positivo, que as pessoas realmente se sentindo partes desse momento de retomada e de valorização dos mais diversos fazeres culturais. Secretário, muito obrigado. E aqui na Câmara 3, convida a rapaziada para participar dessa Conferência Estadual da Cultura, que acontece de 6 a 8, lá na Princesinha do Sertão, Feira de Santana. É isso aí, então todos e todas convidados, como o Raoni disse, a partir de amanhã, Feira de Santana se torna a capital baiana da cultura. Nós estaremos lá até sexta-feira, nessa discussão tão importante, também no momento de valorização da nossa cultura, com artistas, fazeres culturais de várias regiões do estado. Então, quem puder participar, colhe conosco, vai estar lindo, mas quem não puder, fique acompanhando nas redes sociais, Secult BA. Nós vamos estar divulgando tudo o que está acontecendo nesse momento que, com certeza, é fundamental para nós termos uma cultura cada vez mais forte, cada vez mais diversa e cada vez mais democrática. Valeu, secretário. Muito obrigado.